Quando a gente fala de rotina vitoriosa, a gente não pode excluir, em hipótese alguma, a palavra de Deus. Qualquer mudança raiz na sua vida. Veja, eu não estou falando de comportamento, né? Quando a gente pensa na cura mesmo, né? Dos nossos traumas, do medo que a gente tem de morrer, da doença dos nossos pais, doença de filhos, morte, rejeição. Não importa o medo de ficar sozinha, de ser assaltada, de ficar pobre. Não importa o que esteja passando agora na sua mente. Uma coisa é fato. Toda a sabedoria, toda a prudência, ela só vai acontecer quando nós começarmos a aplicar de verdade a palavra de Deus nas nossas vidas. E hoje, conduzida pelo Espírito Santo, eu quero mostrar para você como a palavra de Deus ela é capaz de dissipar algumas crenças que às vezes nem a gente sabe que tem, viu? A respeito do nosso propósito aqui na Terra e como a gente pode, de fato, viver uma vida cheia da plenitude de Deus, da presença dele na nossa vida. Então, se você está preparada, venha comigo. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã em prática vitoriosa. Tava com muita saudade, gente, de gravar, mas a minha rotina, engraçado, né? Eu estou falando sobre rotina e minha rotina deu um 360. Tô me reorganizando agora e voltando a gravar esses vídeos, mas estava com muita saudade de vocês. Não deixe de orar por mim, porque as pessoas que falam da palavra de Deus, elas são fustigadas, essa é a palavra. E muitas vezes eu me entristeço, vem as dificuldades, até mesmo assim, de confiança, sabe? Naquilo que eu tô... Não que me falta a crença em Jesus Cristo, no poder dele, nada disso. Mas é realmente uma oposição espiritual. Então, ore por mim. E também uma forma de você compartilhar essa palavra, comentando aqui e se inscrevendo no canal, no Spotify e no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a palavra de Deus, ela veio ao mundo. E essa palavra é o próprio Jesus. Isso está contido lá em João, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O que essa palavra está querendo dizer? Que antes de existir qualquer coisa, né, tudo aquilo que você está vendo agora, se você olhar para cima, ver o céu, se você olhar e ver as árvores, se você estiver dirigindo ou se você está ouvindo um pássaro cantando, antes de tudo isso existir, existiu primeiro a palavra. E essa palavra, ela habitou entre nós por meio de Jesus Cristo. A gente precisa entender que do grego, né, verbo, que significa logos, e logos é a mensagem, né? É o verbo, é a palavra. O que eu fico pensando é como se nós tivéssemos, gente, sabe aquelas fantasias em que as pessoas se vestem de, sei lá, melancia, bananas de pijama. Eu fico imaginando assim uma Bíblia em que você vai vestindo, colocando os braços e os pés e andando pelo caminho. A nossa vida, ela só vai ser, de fato, fazer sentido, ela só vai fazer sentido quando nós começarmos a viver a palavra de Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Ele viveu a palavra de Deus. Por isso que todas as pessoas, elas se impressionavam com Jesus. Se impressionavam, sim, porque ele dava muitas coisas, né? Ele curava, ele alimentava, mas ele falava com autoridade. Então as palavras de Jesus, elas fincavam dentro do coração das pessoas, porque elas enxergavam no olhar, nas atitudes, na maneira dele se portar, na maneira de amar, que ele vivia a palavra de Deus. Quando a gente não vive a palavra de Deus, ou a gente só na verdade usa a palavra, a gente até vai falar um pouco sobre isso depois, quando a gente tem a Bíblia apenas como um texto informativo, a gente só fica se enchendo, mas não vivendo.
E aí, se nós não vivemos a palavra, a gente é hipócrita. Eu não sei se você sabe, a palavra hipócrita, ela vem do grego, né, que quer dizer hipócrites. Nada mais é do que o significado de ator. Então, o que que é um ator? Um ator é aquela pessoa que vivencia, então ela se detém de um texto. Normalmente ele ensaia, ele estuda, eles usam até a palavra laboratório, para que por meio do figurino, né, que a gente pode transpor para a forma como que a gente se veste para ir para a igreja, por meio do linguajar, então o diretor, no caso o autor, né, de uma novela, ou um autor teatral, um diretor, ele vai fazer uma pesquisa para saber como que aquela pessoa falava naquela época, vai pensar em todo um cenário para que aquilo se torne, né, uma mímese, né, para aquilo se torne verossímil, o mais próximo da verdade. Então, quando você assiste uma peça de teatro, vê um filme ou uma novela, você se emociona. Inclusive, alguns atores, eles dizem que caminhando às vezes pelas ruas, elas são xingadas quando estão, a gente interpreta lã, por exemplo, porque as pessoas não conseguem diferenciar aquilo que é uma farsa, né? Aquilo que é uma interpretação do que de fato é a verdade. Quando nós não vivemos a palavra, quando nós não buscamos viver a palavra de Deus, nós somos essas mulheres hipócritas, essas atrizes que se vestem, que falam, mas que não vivem a palavra de Deus. Quando Jesus, o próprio Verbo, veio aqui na Terra e vive a palavra de Deus, ele está nos deixando um exemplo tremendo, né? Ele está nos deixando o exemplo de amarmos as pessoas, independentemente do que elas têm para nos oferecer, de perdoar aqueles que nos insultam ou nos traem. Jesus está dando o exemplo de nós andarmos com aqueles que são mais desfavorecidos, aqueles que são emudecidos, né? Quando nós olhamos para os pobres, quando a gente olha para aquela pessoa que sequer sabe se comunicar de uma maneira clara, ou quando a gente se oferece para ajudar alguém com uma certa limitação física ou intelectual, se você que é professora, psicóloga ou até mesmo advogada, médico, e às vezes a gente está sempre do lado daqueles que têm mais poder, daqueles que têm posses, daqueles que são influentes, buscando sempre ter aquele conforto, aquela sensação de ser reconhecida. Então, como que a gente pode viver a palavra de Deus, né? Não tem outra forma de, primeiramente, se debruçar na leitura da palavra de Deus. E Amós 5, 21, 24 diz assim: eu aborreço, eu desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, eu não me agradarei deles. Eu nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Aqui o profeta, né, ele está dizendo para Israel: olha, você está fazendo... pensa que está fazendo tudo direitinho. Gente, pensa num povo resiliente. Não é à toa que é um povo que até hoje prospera demais. Um povo que sabe o que é dizimar, que sabe o que é cumprir regras, horários. Um povo que cumpria tudo de maneira muito rígida. É como se nós pensássemos naquela pessoa que vai para a igreja, está em todas as atividades, chega 15 minutos antes, cheirosa, com a melhor roupa, mas com o coração completamente longe de Deus. Falando mal das pessoas, julgando, cometendo adultério, mentindo, vivendo uma vida dupla. E é isso que Amós está dizendo para o povo: afastem-se de mim. Porque essas reuniões que vocês têm feito aqui, eu não consigo sequer conceber. Eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. Gente, essa palavra ela é dura, é difícil para mim também falar sobre isso, porque eu sou a primeira. Até me emociono. Que fico batalhando, né? E muitas vezes tratando mal as pessoas que eu mais amo.
e tentando e falhando o tempo todo. Mas é a palavra de Deus que vai nos trazer ao arrependimento. Se a gente for lembrar do livro de Esdras, tem um momento em que, se a gente for pensar, Jerusalém estava completamente destruída, né? Depois que o povo retorna, né, do cativeiro, eles não conseguiam se reerguer. É como se, sei lá, talvez eu esteja falando isso agora e seja um reflexo da sua vida, cheia de dívida, com um casamento ruim, com filhos desobedientes, ou sofrendo por conta de uma doença, ou por conta da solidão, ou porque você está chegando numa idade que você acha que as coisas não podem mais mudar, problema com relacionamento entre familiares, são muitas vertentes aí. Você acha que está tudo arruinado, né? Quando Esdras ele chega para animar o povo, como é que o povo é animado? Vocês sabem? Vocês sabem como o povo é animado? Esdras, ele simplesmente sobe ali num palanque e começa a relembrar o povo por meio da palavra de Deus. E esteve presente em todos os momentos da vida do povo de Israel. Aí vai lembrando de Jacó, vai lembrando de Abraão, vai lembrando das histórias de Isaac, de Davi. E com isso a gente vai recuperando o nosso vigor e a nossa confiança em Deus. Oséias capítulo 6, 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Você sabe o que quer dizer serôdia? Serôdia são as chuvas de primavera, são aquelas chuvas necessárias para dar o crescimento necessário para uma boa colheita. Então, o que Oséias está dizendo ao povo é: conheçam a Deus. E veja, não é o conhecimento instrucional. Não é o conhecimento informativo. Aqui é o conhecer muito semelhante quando um homem conhece uma mulher, no sentido de intimidade, de ter aproximação, de poder ouvir, de obedecer. A gente sabe que em João, por exemplo, está dizendo que aquele que me ama, né, que ama a Deus, é aquele que obedece. Não é aquele que apenas cumpre rituais. Está muito longe disso. Aliás, eu tive uma linda, gente, oportunidade de pregar o evangelho para uma colega quando nós estávamos voltando no carro, e foi incrível ver como aquela pessoa estava compreendendo o evangelho. Ela dizia para mim, no entanto, uma coisa que doeu meu coração: Thalita, eu posso conhecer a Deus sem ir à igreja? E ela começou a falar que na denominação dela, a religião era uma forma de total cerceamento. Então ela não via na casa dela e nos pais o que de fato era o evangelho. E aí eu tive que dizer para ela o seguinte: o que você está me dizendo é o que é a mente de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia para os fariseus: raça de víboras, afasta-te de mim, eu não conheço vocês são sepulcros caiados por fora, vocês estão muito bonitos, com uma excelente aparência, mas do lado de dentro, vocês desprezam as pessoas, vocês usurpam, cobram além do devido, vocês dão os dízimos de tudo, mas cadê o amor? Não adianta só a gente jejuar, e tudo isso é de fato muito importante. Em nenhum momento Jesus diz que eles não devem proceder dessa forma, mas tem algo além disso. E aí eu tive que dizer para aquela colega: comece lendo as escrituras. Vai chegar um momento na sua vida em que você vai sentir necessidade de estar numa igreja. E aí você vai refletir sobre alguns princípios que são importantíssimos, né? Que são bases, daí a palavra basilares, para uma fé coerente. Então, quando você chegar numa igreja, você vai saber de fato se aquele é o lugar para você, onde você vai ser alimentado e vai poder servir. E eu vou gravar um vídeo só sobre esses princípios basilares, porque foi um pedido dela. Ela falou para mim: Thalita, você você faz mensagens para as pessoas que já são crentes, mas existem aquelas que têm as mesmas indagações que eu tenho. E hoje, você conversando comigo, ficou tudo tão claro. Porque as pessoas dizem assim: como é que eu vou aceitar Jesus? Mas é Ele que tem que me aceitar e não eu aceitá-lo, né? E aí eu tive que dizer: não, calma, a gente está falando aqui da aceitação, aceitar que Jesus Cristo, Ele morreu por você.
na cruz e ele levou todos os pecados que você tem desde Adão e Eva. Então, quando você diz que você aceita, é que você está dizendo o sacrifício que o Senhor Jesus fez por conta dos meus pecados, ele é válido. Então, eu aceito esse presente. Perdoe os meus pecados e eu quero ter a certeza da vida eterna. Então, quando ela entendeu isso, meu coração se encheu de alegria de saber que o Espírito Santo estava me conduzindo ali naquele momento. Então, que a gente possa conhecer de fato, né, ao Senhor, lendo a palavra. E quando a gente lê a palavra, a gente vai começar a desvanecer, disseminar, na verdade não é nem disseminar, dissolver algumas crenças que a gente tem a respeito de Jesus, a respeito do nosso propósito e a respeito de nós. Eu estava fazendo na semana passada um curso sobre aconselhamento bíblico e um professor, ele disse que todo mundo, ele usou isso, 100%, todo mundo que chegava ali precisando de um aconselhamento tinha alguma crença deturpada do evangelho. E a gente também tem essa crença muitas vezes. Por exemplo, quando nós acreditamos que nós somos salvas por meio do nosso procedimento. Quando a gente não acredita que a salvação é gratuita. Então, algumas pessoas falam, peraí, mas só a morte de Jesus Cristo é suficiente? Gente, não é só. Foi um preço muito alto. Foi a morte de um filho perfeito, o único filho de Deus, sem mácula, por meio de nós, né, por amor a nós, pecadores. Uma morte de cruz, a pior morte que pode existir, né? Se a gente está pensando numa morte de alguém que merecia, ainda assim já é muito cruel. Agora imagina de alguém que veio aqui na Terra só para fazer o bem. Não foi, né? Apesar de ser gratuito, não foi menos doloroso. Então, se você tem a crença que aceitar não, que crer é menos, não é suficiente, você vai viver uma vida muito pautada na lei. Então, você vai viver de regras. Nós. O tempo todo, nós seremos aquelas pessoas que vão buscar o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é um pecado. A gente não está falando de fazer as coisas com dedicação e esmero. Não é sobre isso. Perfeccionismo é aquela pessoa que chora quando uma coisa não acontece do jeito que ela gostaria que acontecesse. Aquela pessoa que simplesmente tem o dia acabado quando erra, quando falha. Ou também quando alguém, de uma certa forma, repreende aquela pessoa. Ela não aceita, ela retruca. Então, além disso, além do perfeccionismo, a culpa, ela vai estar enxertada quando você não acredita que a salvação é pela graça. A gente vai ter aquele Deus que pune. E esse Deus que pune, ele é um Deus carrasco, né? Muitas vezes. Isso me lembra muito aquela parábola do servo, né? Devedor. Não sei se vocês lembram, quando o servo devia para o seu senhor uma quantia impagável. E ele diz assim, Senhor, tenha misericórdia. E aí aquela dívida é perdoada. E quando ele recebe o perdão da dívida, ele vai e encontra, né, uma outra pessoa que estava devendo. E o que faz? Aprisiona e busca de todas as formas receber um dinheiro que nem se comparava àquele que lhe foi perdoado. Quando a gente acredita que a salvação ela é por obras, a gente tem muita dificuldade em receber o perdão de Deus. Além dessa crença, né, que a gente tem, eu até queria citar um pouquinho o exemplo de Paulo, né? Porque Paulo, a gente sabe que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele diz, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Se a gente consegue pensar em alguém que teria muitos motivos para se gloriar por meio das obras, é Paulo. Paulo foi irrepreensível, inteligentíssimo, conhecedor da lei, buscava com intensidade seguir a palavra de Deus, só que ele estava seguindo
da maneira errada. E depois, quando os olhos dele foram abertos, né, literalmente a gente sabe que ele ficou sem enxergar durante 3 dias, ele muda totalmente a visão, né? E ele diz lá em 2 Coríntios 11:30, se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Em Gálatas 6,14 ele diz, quanto a mim, jamais aconteça que eu me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 5,3 ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, ele se gloria na fraqueza, ele se gloria nas tribulações e ele se gloria na cruz de Cristo, não nas boas obras, não porque ele doa dinheiro aos pobres e dá a cesta básica todo final de mês, não é porque ele jejua 2 vezes na semana ou porque ele dá o dízimo mensalmente. Ele diz, tudo isso que eu tenho e que eu adquiri, para mim foi considerado como lixo. E o que é que o faz ele se gloriar? Ele diz que ele se gloria em conhecer a Jesus Cristo e sofrer e se assemelhar a ele, né, nas dores e nas muitas tribulações. Será que a gente tem se gloriado em Jesus Cristo dessa forma? Ou será que a gente ainda acredita que são as obras aquilo que vai nos tornar mais amadas do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, uma outra crença, ela está pautada na sensação que a gente tem de que nós devemos viver uma vida muito próspera aqui na Terra. Então, a gente precisa ter uma família perfeita, muita saúde, um bom carro, uma casa na praia, viagens, um excelente emprego, filhos obedientes, um marido excelente, beleza, tudo aquilo que o mundo diz que é um estereótipo de uma vida feliz. Quando a gente começa a se debruçar nas escrituras, a gente vai observar alguns versículos como: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Será que você tem se sentido feliz quando as pessoas no seu trabalho começam a fazer piada pelo fato de você ser cristã? Ou pelo fato de você estar tanto tempo solteira e sem namorar, quando as pessoas podem, os homens talvez, né, principalmente quando perguntam se de fato você gosta de mulher. Não sei se você já deve ter se deparado com isso. Ou quando nós, mulheres, né, recebemos algumas mensagens do tipo, você precisa se mostrar mais. São muitas as palavras que nós ouvimos e a gente pode tratar isso como uma perseguição. Você se sente feliz quando você ouve essas tais palavras ou você vai para o banheiro e chora? 1 Pedro 4, 12 e 13 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecessem, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, vocês sabem que quando eu estava gravando, comecei a ter esse desejo latente no meu coração de gravar vídeos, podcasts. Eu não tinha a magnitude das aflições que eu começaria a passar. E quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, elas me respondiam assim: mas em algum momento você imaginou que seria diferente com você? Elas estavam dizendo: ei, presta atenção, Thalita, você está falando da palavra de Deus, você está ensinando as pessoas e você está estranhando passar pela ardente prova que vem sobre você? Então, não ache que isso é estranho. De fato, na vida cristã, o que é estranho é as coisas estarem bem. Inclusive, as pessoas, elas brincam dizendo que se está tudo bem, é porque você deve estar fazendo alguma coisa errada. Mas
A gente precisa ter, gente, essa visão clara do que é ser cristã. Atos 14, 22 diz: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e mostrando que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. São muitas tribulações que nós vamos passar, porque Jesus Cristo também passou por todas essas tribulações. Ele passou por aflições emocionais, a rejeição, a traição, a negação dos seus amigos, como Pedro, né, em Lucas 22, versículos 61 e 62, pela solidão, pela angústia, as aflições físicas, as prisões, os açoites, a coroa de espinhos, a crucificação e a morte de alguém que não tinha pecado. Então, você vai sofrer nesse mundo, mas a gente precisa entender que esse sofrimento, ele também é um sofrimento passageiro. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Tudo Jesus Cristo vai fazer por você. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai confirmar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te estabelecer os teus passos, os teus pés, firmar as tuas crenças, te dar a paz e o vigor necessário para viver aqui nessa terra. E esse vigor e esse fortalecimento, ele vem por meio da igreja local, de pessoas que vão estar do teu lado, orando, caminhando, chorando e se alegrando com você. Romanos 8, 17, 18 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo ele diz que as aflições desse tempo presente são muito curtas diante da eternidade que nós vamos viver com Jesus Cristo. Então, a gente precisa mudar essas crenças, e essas crenças, elas acontecem por meio da renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos. E aí, quando a gente começa a se debruçar nas Escrituras, a gente vai se fortalecendo com o exemplo de José. José, você conhece a história, mas será que ela está grudada no teu coração? Porque José, ele dizia assim: eu vou governar sobre vocês. Eu tive um sonho sobre isso. E adivinha o que acontecia? Acontecia calúnia, acontecia uma prisão injusta, acontecia que ele era vendido como escravo, ele era colocado dentro de um poço, tudo aquilo que José havia sonhado, a cada provação que ele passava parecia ficar mais longe, mas havia ali um trabalhar de Deus, ele não havia sido esquecido no cárcere, e ele confiava nas promessas de Deus, ele confiava tanto que ele tinha a fé, né, para viver em cada momento, pensando que aquela fase, ela seria muito importante para o que estava por vir. Então, é importante que a gente pense nesses exemplos para nos fortalecer em Cristo Jesus. E agora pensando sobre o nosso propósito, né? Às vezes a gente também tem uma visão muito, muito errônea do nosso propósito. Mateus 16, 24, 25 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A gente quer viver a nossa vida. Quer ter tempo para os nossos amigos, para a nossa família, para o lazer, para poder comer bem, desfrutar do melhor dessa terra. E o propósito de Jesus para nós é dizendo que nós vamos ganhar vida quando nós perdermos ela. Quando nós nos colocarmos à disposição de Jesus para que Ele nos guie, para que a gente possa servi-lo. Então, Ele está nos chamando, né, a não amar o mundo, como está escrito em 1 João 2, 15 e 17. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando a gente deseja entrar no Instagram para poder consumir, quando a gente dá curtida e olha para a vida das outras pessoas na Grécia, né, ostentando, mostrando o quanto é bonita, o quanto tem um corpo, um marido e uma vida perfeita, a gente, de uma certa forma, está desejando esse mundo para nós. E quando nós focamos o nosso olhar, a gente está abrindo ali uma janela. Abrindo a janela para desejar esse mundo e desejar menos as coisas de Deus. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? É importante que a gente possa pensar nisso. Para terminar, ai, gente, deu cãibra aqui na minha mão de segurar o microfone. Socorro! Eu queria muito indicar para você esse livro do Eugene Peterson. Coma este livro, uma conversa sobre a arte da leitura espiritual. É muito interessante, né? Eu falei no começo sobre a leitura formativa e a leitura informativa, né? A leitura formativa foi tudo isso que eu contei para vocês hoje. É aquela que vai moldar o nosso caráter. A Bíblia vai ser um livro para ser vivido. E ele usa muito a metáfora do comer a Bíblia, né? Usando alguns versículos, como Mateus 4,4, quando diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, ela é essencial para a nossa vida. É como o nosso alimento físico. Ela vai nos dar vigor, ela vai nos dar prazer, ela vai animar o nosso coração, vai devolver para nós, né, aquele rubor, né, facial, no sentido de deixar as nossas bochechas coradas, vai nos dar aquele aspecto de pessoa saudável, porque um dos princípios do fruto do Espírito é a alegria, e Provérbios diz que quando nós estamos alegres, o nosso rosto, ele fica mais bonito, né? Ele aformoseia o nosso rosto. Salmo 119, 103 diz: quão doces são a minha boca as tuas palavras, mais do que o mel a minha boca. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será muito bem sucedido. Eu preciso dizer algumas dicas que eu utilizo na leitura da palavra de Deus. Primeira coisa é que a gente possa ter tempo para que a gente leia a palavra de Deus com calma. Faça anotações. Primeiro leia a Bíblia e depois ore. E quando você for orar, ore em consonância com aquilo que você leu. Tente ruminar, tente meditar, pensar quais são as áreas da sua vida em que se aplica aquilo que você leu. E mais do que isso, lembre-se do que Provérbios 4, 20, 22 diz: atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Que você possa viver, comer a palavra de Deus e estar com ela fincada no teu coração. Você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esta palavra. Nos ajude a sermos mulheres e homens que aplicam a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que está dentro de nós, nos ajude a saber onde nós estamos errando e nos fortaleça para que a gente consiga amar as pessoas, tratar bem aqueles que precisam do Senhor. Que a gente não se paute no mundo, mas que possamos ser mulheres e homens diferentes.
assim como Jesus Cristo aqui na terra deu testemunho. Nós, como cooperadores do Evangelho, que possamos louvá-lo, engrandecermos o teu nome por meio das nossas ações. É isso que eu oro com perdão, humildade. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro.